Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga graças a Deus. Diga, estou procurando. Então, todos acharam. Então, vamos ler. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Note que o Espírito aqui, ele está com letra minúscula. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Até aí a gente conhece. Vamos mais um pouquinho, versículo 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza, e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, com letra maiúscula, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que o Senhor disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te engrandecer, dizer, ó Deus, a nossa dependência de Ti, Pai. Fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo palestre aos nossos corações. Nós oramos assim, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Glorificando a Deus. Amém. Esse texto, querido, de Ezequiel, capítulo de número 37, é o texto que trata do período em que Israel ficou cativo na Babilônia. Ezequiel, capítulo de número 37, é um texto que foi escrito durante o cativeiro babilônico. Nós sabemos que esse cativeiro de Israel se deu por conta da desobediência das tribos de Israel. A tribo do norte, eles sofreram o cativeiro assírio, e essas tribos que sofreram o cativeiro assírio no ano 700 e alguma coisa, antes de Cristo, essas tribos nunca mais foram vistas, sumiram na história, não existe registro histórico sobre o cativeiro de Israel, que é o cativeiro assírio. Mas sabemos que no ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor, ele fez 3 incursões a Jerusalém, e na terceira incursão ele levou e destruiu o templo e levou o restante dos cativos de Judá para a Babilônia. Nós sabemos que Israel ele já passou por alguns períodos
onde o povo padeceu um grande sofrimento. O primeiro sofrimento do povo se deu na formação da nação, onde eles ficaram no Egito durante 430 anos. E o segundo cativeiro se deu aqui, que foi o cativeiro babilônico, e esse cativeiro se deu justamente porque o povo deixou de obedecer os mandamentos e as ordens de Deus. Deus enviava profetas para que o povo se corrigisse, se acertasse, e o povo simplesmente não queria compromisso com Deus. O povo estava afastado da presença do Senhor. O terceiro período que Israel padeceu, um grande período de sofrimento, foi durante a diáspora, que aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo, e cumpriu-se ali a palavra de Jesus, profética, liberado lá em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 23, quando Jesus, do alto da montanha, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar-vos, como pintinho junto seus filhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Aí Jesus vai profetizar, dizendo: agora não sobrará sobre ti pedra sobre pedra que não seja derribada. De fato, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi simplesmente afastado da sua nação, perdeu o direito daquela terra, e aconteceu a diáspora de Israel. A diáspora é um povo nômade, migrando pelas terras, e não tinha uma pátria própria. Nós sabemos que um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, no ano de 1942, na sessão solene da ONU, ele presidiu essa sessão. Por isso que eu digo que o Brasil ele tem algo muito profundo com a nação de Israel, desde o nome. Quem esteve aqui na mensagem que eu preguei sobre Barzilai, falando do pau de ferro, pau-brasil, sabe do que eu estou falando. Desde o nome até mesmo a volta de Israel a ser uma nação. Foi nessa sessão da ONU em que Israel ganhou o direito de voltar à sua terra. Fez agora, recentemente, 70, agora vai fazer 72 anos, 74 anos, que Israel voltou para a sua pátria. Então, esses 3 períodos de tempo, eles marcam Israel como um período de tempo em que o povo sofreu, padeceu. Nesse período em que Israel esteve afastado durante a diáspora, nós sabemos que houve o período mais sombrio da história de Israel, que foi o Holocausto. O Holocausto foi um período terrível, onde milhares de judeus morreram ali durante o nazismo. Então, eu quero falar desse segundo período, que é o cativeiro babilônico. Esse cativeiro ele teve uma duração de 70 anos. Foi o período em que o profeta Daniel, juntamente com o profeta Jeremias, eles calcularam e chegaram à conclusão que o período de tempo em que Israel ficaria cativo seria de 70 anos. E isso se deu por quê? Porque Israel, quando eles entraram na terra prometida, isso encontra lá no livro do profeta de Josué, capítulo de número 5, quando eles entraram na terra, a Bíblia diz que eles receberam uma ordem de Deus, que eles deveriam plantar durante 6 anos, e no 7º ano seria o ano sabático. O ano sabático é o ano em que a terra repousaria. Eles começaram até mesmo querendo cumprir esse período sabático. O que Deus propôs para aquele povo? Vocês vão entrar na terra, vocês vão plantar durante 7 anos, e nos 6 anos, e no 7º ano vocês terão tanto, que esse período em que a terra vai repousar, vocês vão colher depois 4 vezes, 5 vezes, vocês vão recolher muito mais do que o período em que vocês estão querendo se antecipar, tomando um ano sabático como sendo um ano de Deus. Verdade é que Israel ficou 490 anos, tinha conquistado a terra, e exatamente 490 anos depois, Deus dá o castigo para a nação de Israel, porque Israel não respeitou os anos sabáticos. A cada 7 anos, Deus calculou o período de tempo, e nós sabemos que esses 70 anos foi calculado em cima desse período do ano sabático, que Israel deixou de guardar. Então Deus estabeleceu o período de 70 anos para que a nação ficasse dentro do cativeiro. No primeiro cativeiro, que foi o cativeiro egípcio, a nação não era formada. Então quem nasceu, ele nasceu livre, porque nós sabemos que José, ele era governador, e depois que o faraó morreu,
veio um faraó que não conhecia José, mas o povo já estava dentro do Egito, então ele escravizou aquele povo. Como era um número pequeno de pessoas ainda, aquele povo de Israel que estava dentro do cativeiro ali, do cativeiro egípcio, na escravidão egípcia, esse povo cresceu, porém cresceu escravo. Eles cresceram com a mentalidade de escravo. Eles não sabiam o que era ter uma pátria, uma nação própria. O que era ter um templo para poder adorar o nome do Senhor. Eles não tinham rei sobre eles, eles nasceram escravos, com a mentalidade de escravo, com o jeito, com a vestimenta de escravo. Então eles não sentiram tanto durante os 430 anos que eles ficaram como escravos dentro do Egito, quanto nesse período em que eles foram para o cativeiro babilônico. Porque o cativeiro babilônico se dava diante de uma nação forte e poderosa. Nós sabemos que tinha o templo de Salomão, nós sabemos que tinha as riquezas, porque Israel era uma das nações mais ricas da terra. Nós sabemos que eram casas maravilhosas, nós sabemos que o povo adorava no santuário. A Bíblia diz que eles se alegravam quando chegavam a Sião. Eles se tornaram tão arrogantes, tão prepotentes, que eles acharam que eles precisavam do templo, do ouro, da prata, mas eles esqueceram que Deus é dono do ouro, da prata e do templo. E muitas vezes nós também temos essa conotação. Nós entramos na igreja, saímos da igreja, e nós estamos na igreja talvez por causa do templo, por causa da amizade, por causa do que precisamos, ou porque queremos alcançar alguma coisa, mas nada disso é importante. Jesus, ele diz na sua palavra: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso objetivo na casa de Deus é buscar o Senhor, buscar a presença do Senhor, focar em Deus, querer viver o sobrenatural de Deus. E aquele povo, eles foram levados cativo, e por serem levados cativo, tendo experimentado a liberdade, a Bíblia diz que esse povo, eles foram desfalecidos. Entenda, querido, esse povo, ele foi levado cativo, tirado, arrancado das suas casas. Abra comigo o livro de Lamentações, e nós vamos ver um panorama do que esse povo estava vivendo, para que a gente possa compreender o que aconteceu com a nação de Israel, na visão que Ezequiel ele teve. Lamentações, capítulo de número 5. Jeremias, depois de Jeremias você vai achar Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, Lamentações, capítulo de número 5. Jeremias, ele profetizou sobre esse período de tempo. E no período de Lamentações, ele está vivenciando, juntamente com o povo, a história do que eles estavam passando, sentindo em tempo real. Nós estamos falando aqui com a testemunha ocular, tanto profeticamente quanto na vivência, porque Jeremias foi o único profeta que vivenciou no seu tempo todas as profecias que ele havia profetizado. Então nós não estamos falando de um profeta qualquer, nós estamos falando de uma testemunha ocular que vivenciou todas as dores e todos os momentos do povo. Capítulo de número 5, versículo 1, ele vai dizer: a nossa herança passou a estrangeiro e as nossas casas a forasteiros. Eles perderam os seus bens, os seus patrimônios, eles viram as suas casas serem invadidas. Imagina você que com tanto trabalho construiu a sua casa, com tanta luta, com tanto esforço, e de repente a sua casa é tomada por bandidos, é tomada por mercenários, ela é queimada, ela é ateada a fogo, outras pessoas vão habitar no seu lar, e você, às pressas, é obrigado a sair da sua casa. Imagina o desespero, a dor que se passou na casa daquelas pessoas que tinham a sua estabilidade. Aí diz assim: a nossa herança passou a estrangeiro, e as nossas casas a forasteiros. Aí no versículo 2 diz: órfãos somos, sem pai e sem mãe, órfãos somos sem pai, e nossas mães são como viúvas. Eles se sentiram totalmente filhos que não tinham proteção. Eles se sentiram como órfãos, pessoas desguarnecidas de qualquer tipo de proteção. A nossa água por dinheiro a bebemos, e por preço vem a nossa lenha. Ou seja, querido, de uma nação rica e poderosa, eles passaram a beber água a um preço de custo para poder saciar a sua própria sede. Aí diz: os nossos perseguidores estão em nosso pescoço, estamos cansados e não temos descanso. Trabalho forçado.
Independente do tempo e da hora, o chicote estava sobre o lombo deles, a corrente presa sobre a sua garganta, e eles tinham que trabalhar sem direito ao repouso, sem direito ao descanso. Imagina o inferno que esse povo estava vivendo. Os egípcios e os assírios estenderam as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Eles estão achando que por conta do pecado dos pais, eles estão pagando preço, eles estão se conscientizando que alguém falhou, que alguém deixou de buscar, que alguém deixou de estar na presença do Senhor. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Ou seja, querido, o empregado do empregado agora estava mandando neles. Pessoas que eram poderosas, que eram ricas, que tinham condições financeiras, agora o servo do servo está dominando sobre ele. Nossa pele se queimou com o forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens da cidade de Judá. Eles viram, querido, as suas próprias filhas sendo violentadas sexualmente, as suas esposas sendo violentadas sexualmente. Você imagina a dor de um homem que está com uma corrente no pescoço, com sede, com a pele queimada no sol escaldante do deserto, sem direito a descanso, e trazendo à sua memória a violência sexual sofrida pela sua própria família. Você imagina o desejo no coração que passa de um homem desse, a falta de esperança, porque ele se sente órfão, ele não tem casa, ele não tem família, ele trabalha forçado, ele traz uma dor, um peso muito grande. As virgens, as mulheres choravam incessantemente. Ele vai dizer, os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, e as faces dos velhos não foram reverenciadas. Foram esbofeteados, querido. Eles foram agredidos. Quem aqui já presenciou como uma polícia tem suspeita de alguém que está dentro de uma casa? A forma que eles entram dentro da casa, porque na concepção deles, todos que estão ali podem ameaçar a sua vida. O fator psicológico deles também está abalado. Então qualquer pessoa, qualquer movimento, eles agridem, eles empurram, porque eles estão sob pressão, sobre o medo. Está dizendo, os velhos as suas faces não foram reverenciadas, não houve respeito. Quantas pessoas a gente vê que diz, poxa, entraram na minha casa e me bateram, me agrediram. Quantas vezes a gente vai para o INSS e a gente vê pessoas idosas sofrendo em leito, sem ser acomodada, porque não tem leito disponível. Nesse período que nós vivemos no ano passado, nós vivenciamos isso, pessoas morrendo porque não tinham oxigênio para poder respirar. Enquanto nós temos oxigênio de graça nesse momento, e que deveríamos já estar glorificando a Deus, porque nós podemos respirar, e pessoas morreram porque não tinha mais oxigênio para respirar. A face dos velhos não foram reverenciadas. Eles batiam, eles tratavam mal, eles enforcaram os príncipes. Eu sempre digo que numa perseguição os pastores são os primeiros a morrer. Numa perseguição, o presidente, as pessoas de alto escalão, a quem muito é dado, muito é cobrado. E essas pessoas são as primeiras pessoas a morrer. Na Revolução Francesa, colocaram a cabeça do rei na guilhotina e cortaram a cabeça fora. Quando teve aqui o período da proclamação da República, pegaram Dom Pedro, que foi um grande homem. Se você ler a história de Dom Pedro, esse homem ele levou o Brasil a ser a quinta potência do mundo na sua época. Um homem poliglota, cheio de estudo. Falaram, sai do Brasil, entra no navio, pega a sua família e vai. O homem era rei e teve que sair às pressas por conta do que estava acontecendo na nação. Então, os príncipes foram enforcados. Eu estou falando isso para que você entenda o cenário de Ezequiel, capítulo número 37. Porque a gente lê Ezequiel, capítulo número 37, e a gente pensa num vale que tem mortos, que tem ossos, e a gente não entende que aquilo é uma coisa literal e que está simbolizando a nação de Israel. Aquilo ali é a nação, o espírito da nação, a autoestima da nação. A forma que a nação se encontrava no Salmo de número 137, abre aí, Salmo de número 137, rapidinho. A gente vai ler aqui rapidinho.
Salmo de número 137, vai dizer como estava o espírito dos jovens. Eu vi esses jovens aqui tocando, louvando, e que coisa linda, alegria, um entusiasmo, não é? E eu estava ali falando, poxa, nos meus 18 anos eu já estaria pulando aqui, mas agora não posso porque meu joelho dói, a coluna dói. Mas a gente vê a alegria, não é? Mas olha o Salmo 137, no versículo de número 1, olha o espírito desse povo. Eles diziam, junto aos rios da Babilônia, ali estávamos assentados e choramos quando nos lembrávamos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio deles, penduramos as nossas harpas. Eles não queriam mais louvar, eles não queriam mais engrandecer ao nome do Senhor. Os inimigos falavam, cante-nos uma canção lá de Sião, e eles diziam, como podemos cantar para os inimigos que nos assolaram, para as pessoas que nos escravizaram? Não temos ânimo para isso. E eles penduravam as harpas e choravam diante do rio Quebar. Aqui no livro de Lamentações, vai dizer assim, cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Quantas vezes, querido, pessoas chegam na casa do Senhor e são tantas as lutas, tantas as dificuldades, que a alegria é roubada. Satanás, ele roubou a alegria do coração, e no lugar daquilo que deveria ser uma dança, uma expressão de louvor, a tristeza, a dor, a pesar. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Aí, mais à frente diz assim, tu, Senhor, permanece eternamente, e o teu trono sustenta de geração em geração. Olha a oração desse povo, preste atenção no que eles oravam. Porque tem muitas pessoas que só conseguem entender quando está no meio de uma luta tão tremenda. Só consegue ver Deus e enxergar a grandeza de Deus se houver aperto, se houver deserto. Tem crente que gosta de sofrer, é masoquista. No meio dessa luta, no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, no meio desse espírito de morte, de falência, eles não têm força, não têm ânimo, não louvam, não adoram, não expressam, os olhos estão mortos, o corpo está esvarecido, tudo caído, tudo morto. E ele diz, no último versículo, no 22, diz assim, converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu estás muito enfurecido contra nós. Eles chegaram ao ponto, querido, de pedir ao Senhor, para o Senhor convertê-los. Nós sabemos que a conversão é uma decisão pessoal. O Senhor, Ele nos toca, mas a decisão de entregar e de deixar Jesus habitar, ela é do homem, é o livre-arbítrio do homem. Mas eles estão tão desesperados, ele diz, Senhor, me converta. Eu não tenho força para levantar minha mão, te aceitar, voltar. Eu não tenho força para te animar, para me animar, para voltar para os seus caminhos. E ele chegou a uma conclusão, isso é a fúria do Senhor contra nós. E é nesse inteirinho, nesse período de tempo, que Deus levanta o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele não vai falar ao povo. Ezequiel, ele vai falar ao Espírito. Ezequiel não está profetizando, pregando para o povo. Ezequiel, ele está usando a voz profética para que o Espírito se movimente. A voz profética para que Deus comece a mover o sobrenatural. Às vezes a gente pensa assim, por que Deus mesmo não fez? Porque Deus só vai agir e intervir no reino dos homens se houver clamor. Por isso a importância da igreja. A igreja é o elo de ligação entre o natural e o sobrenatural. Se a igreja clama, o milagre acontece. Se a igreja ora, é ligado no céu e é ligado na terra. Se a igreja clama, ora e batalha espiritualmente, a Bíblia diz que as forças do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você pode dizer amém? As portas do inferno não prevalecerão.
Então Deus vai levantar Ezequiel para que Ezequiel seja a voz profética. E aqui eu trago para você o tema dessa mensagem, que é restauração total. Filhos restaurados. Você vai ver que Ezequiel, ele vai começar então a movimentar o céu para que aquele povo que, embora estivesse vivo, embora fosse a nação de Israel, eles não estavam somente como mortos. A Bíblia diz que eles eram como ossos sequíssimos. Você vai observar isso no testemunho do próprio Deus, quando o Senhor, ele vai falar no versículo de número 11 de Ezequiel, capítulo de número 37. Acompanha aí, eu queria que você acompanhasse na Bíblia Sagrada, é importante isso, para que você memorize e guarde. Versículo de número 11, Ezequiel 37, diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos, olha só quem são os ossos, são a casa de Israel. Eis que eles dizem, era o povo que dizia, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Esse povo está vivendo um deserto, esse povo está vivenciando no seu íntimo o inferno na terra. Esse povo não tem esperança, esse povo não tem alegria, esse povo não tem ânimo. Esse povo é um povo deprimido, é um povo que está de cabeça baixa. É um povo que não vê mais o agir, o operar de Deus. Esse povo é um povo que necessita de uma intervenção divina sobre a vida deles. E Ezequiel, então, ele começa a profetizar no versículo de número 1, que diz que a palavra foi a ele, porque o clamor do povo chegou a Deus, e o Espírito do Senhor, e pôs ele lá no meio do vale. O Senhor agora vai fazer com que Ezequiel veja o íntimo daquele povo, o íntimo da nação. Porque se você me mostrasse aqui o seu íntimo, querido, eu ia ficar triste junto contigo. Porque cada um de nós tem um vale de ossos secos. Cada um de nós tem uma área da vida que precisa florescer. Cada um de nós tem algo dentro do seu coração que traz um peso, uma dor. Está passando por um momento que você não pode falar, externar. E Ezequiel, então, ele vai ver isso e vai simbolizar a alma, o espírito do povo no vale de ossos secos. E a Bíblia diz que quando Deus leva para esse vale dos ossos secos, e ele faz andar no meio dos vales, e passar entre os ossos, e ele via ali os jovens sem esperança, não querem mais louvar, as irmãs do ciclo de oração não querem mais orar, os irmãos que pregam estão fugindo da palavra, o pessoal do coral não quer mais cantar, o pessoal do evangelismo não quer mais ganhar alma. Ezequiel fala, essa igreja necessita de um avivamento. Essa igreja, ela necessita de uma restauração. Essa igreja precisa voltar a ter uma intimidade mais profunda com Deus. Os ossos secos era a expressão da igreja, quando ela não vivencia mais o poder sobrenatural do Espírito Santo. E Ezequiel, ele vai dividir essa profecia em 3 partes. Na primeira parte, ele vai profetizar para os ossos. No versículo de número 3, ele diz assim, me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. A primeira profecia era sobre os ossos, porque os ossos é o que mantém o corpo de pé. Os ossos é a base que dá estrutura ao movimento. Os ossos é onde habita a vida. Os ossos, se você olhar em Jesus, vai dizer assim, nenhum dos seus ossos foram quebrados.
Quando você vai ver o profeta Eliseu, quando ele morre e sepultaram Eliseu e trouxeram o soldado que havia morrido em batalha, e diz que quando os ossos do soldado tocou nos ossos de Eliseu, a vida do soldado voltou. E o soldado ressuscitou para a glória do nome do Senhor. Quando o próprio Elias chegou diante daquele menino, da viúva de Serepta, a Bíblia diz que ele colocou o osso aos seus ossos e carne à sua carne. E quando ele encostou os ossos no osso, a Bíblia diz que ele soprou e a vida do menino voltou para a glória do nome do Senhor. Muitas vezes, querido, nós temos que estar na casa do Senhor, mas nós temos que fazer barulho de ossos. Ele diz que quando ele profetiza, começou a haver um ruído de ossos, e cada osso se juntou ao seu osso. Cada osso encontrou um lugar para se estabelecer e ter força para se colocar de pé. Quando nós entramos na casa de Deus, nós temos que entender, querido, eu posso ser um vale de ossos secos, mas o Espírito começa a soprar. Eu posso até estar no meio do vale dos ossos secos, mas eu sou um osso barulhento para a glória de Deus. É ruim de me aturar, porque eu vou glorificar o nome do Senhor. Você pode até ser um osso, querido. Você está fraco, você está sem ânimo, mas você veio para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que à medida que ele profetizou, o Espírito começou a movimentar em seus ossos. E os seus ossos começaram então a se juntar a outros ossos, e todos os ossos se encontraram na sua posição, até que se formou cada um dos ossos um corpo específico, mas que se juntaram no propósito de formarem um exército. Nós podemos até ser ossos secos, nós podemos até estar passando por dificuldade e por lutas, mas nós estamos aqui para cumprir o desejo de Deus. Cada osso se juntou ao seu osso, cada um na sua luta, cada um na sua dificuldade, cada um no seu problema, cada um passando o seu deserto, mas tem profeta que está profetizando o movimento nos seus ossos. Você já percebeu que Deus ele nunca fala, nunca se expressa e nunca se dirige a alguém que está caído? Porque quando um osso ele junta-se aos seus ossos, a Bíblia diz que ele começa então a se formar e os propósitos começam a ser concluídos. Quando nós nos juntamos aqui como servos do Senhor e o Espírito Santo começa a entrar no nosso coração e nós começamos a ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz que onde havia ossos, começou a ter carne, começou a ter nervo, começou a ter pele. Eu aprendo com isso, querido, que só o fato de estarmos aqui, Deus já está começando a operar na nossa vida. Aleluia. Eu penso que quem estava desanimado já começou a ver um fio de esperança. Quem não sentia mais desejo de louvar, já está começando a sentir, brotar no seu coração o desejo de cantar um novo cântico para o Senhor. Aleluia! Muitas vezes nós não compreendemos, querido, e achamos que cumprir o propósito de Deus é estar cheio do Espírito Santo. Quando na verdade, muitas vezes basta um osso se juntar aos teus ossos, para que o Espírito Santo comece a movimentar no nosso meio. Aleluia. Quantas vezes eu entro aqui, querido, e falo: Senhor, eu estou como um vale de ossos secos, Senhor. Eu estou triste, eu estou sem esperança, eu não estou vendo perspectiva. Mas quando eu junto o meu osso ao seu osso, e quando o osso do outro começa a louvar e a exaltar e a glorificar, ei, querido, os meus ossos que estavam fracos, que estavam caídos, ele começa a se levantar. A Bíblia diz que começou a haver o rebuliço, o movimentar de ossos. Aleluia. O nosso problema é que nós queremos sempre a cereja do bolo, mas nós não entendemos que todo bolo é o sabor. A cereja é só o enfeite. A cereja é o grande final,
é o arrebatamento, é o dia. Enquanto a cereja não está no bolo, glorifica-se pelo sabor do bolo que Deus colocou diante de você. O bolo é o ar que você está respirando nessa noite. O bolo é essa roupa bonitona que você está vestindo nessa noite. É o seu trabalho, é o seu emprego, é a sua família, é a sua igreja, é a palavra que está diante de você, é um lábio que você pode exaltar ao nome do Senhor, é o cântico que você pode expressar a Deus. Esse é o sabor do bolo. Filhos restaurados, quando o pai disse para aquele irmão do filho pródigo: filho, você está diante do bolo, a casa é sua, tudo é teu. Você não usufruiu porque tu não quis, você está seco porque você quer. Se você estiver ligado com Deus, tem barulho de osso nessa noite. O Espírito começa a movimentar em nosso favor. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. E decanta lá mais. Eu não sei qual é a dificuldade, querido. Você não tem noção do que eu tenho passado. Esses dias têm sido de luta, difícil, dias de lutas. Se você souber da quantidade de pensamento que já passa pela cabeça. E o refrigério é nossa comunidade. É aqui que vem o refrigério para a minha vida. É aqui que vem a alegria para o meu coração. É aqui que eu saio diferente da forma que eu entrei. É aqui que eu ouço o Espírito ajuntar cada osso ao seu osso. E as coisas estão voltando para o lugar. Aleluia! Vira para esse irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, não se preocupa, as coisas estão voltando para o lugar. Ah, Jesus! Oh, Deus! Aleluia! A primeira coisa, querido, a primeira profecia diz respeito à nossa carne. Aleluia! Aleluia! Eu ministro saúde sobre os seus ossos. A Bíblia diz que havia nervo, havia pele. Eu ministro restauração de saúde no seu corpo físico. Porque se não tiver corpo físico saudável, você não está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Aleluia! Aleluia! Ei! Oh! Diga para o seu irmão: enquanto a obra não se completa, seja feliz. Aleluia! Seja feliz. Aleluia! Oh! Glória! Existe um contraste tão grande, querido, dos Salmos 137 para o Salmo de número 126. O Salmo de 126 é quando eles retornam de Sião. Em Sião, em 137, diz assim: olha, eu não quero mais louvar, eu não quero mais entoar cântico, eu pendurei a minha harpa. Mas no Salmo de número 126, ele diz: então a minha boca se encheu de riso e os meus lábios se encheu de cânticos. Aleluia! Aleluia! Quando há reboliço de osso, o Espírito Santo começa a fluir. Mas se os ossos não começarem a se movimentar, entenda isso: se você não começar a movimentar com aquilo que você tem, não tem como haver restauração total. Filhos restaurados, ele entende que ele é adorador nas mínimas coisas. Tem barulho de osso? Tem barulho de osso? Tem barulho de osso? E tem barulho de osso, abre a sua boca, glorifica e exalta o nome desse Deus. Oh, aleluia!
Segundo passo, a Bíblia diz que eles eram ossos e se formaram um corpo, mas eles precisavam ter vida. Porque, querido, Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, e é maravilhoso. É maravilhoso. Eu digo para você assim, é maravilhoso nós ouvimos o testemunho dos irmãos. É maravilhoso a gente ver alguém dizendo de Deus e falando sobre Deus, e aquilo é vida, a pessoa está vivendo aquilo. É maravilhoso, edifica a nossa fé. Nós somos alimentados por isso, nós somos edificados por isso, nós recebemos da palavra de Deus por isso, nós saímos daqui alegre por isso. Mas é muito melhor, como nós dizemos, como Jó. Eu conhecia de ouvir falar. Eu era edificado pela vida do irmão Mário. Eu era edificado pela vida da missionária Vera. Eu era edificado pela vida do diácono Diego. Isso foi maravilhoso, me edificou. Eu conheço de ouvir falar, mas agora os meus olhos viram a glória do Deus Todo-Poderoso. Você terá experiência pessoal para viver com seu Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Versículo 7 diz assim. Versículo 6, ele diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É uma palavra profética, ainda não tinha acontecido. Ainda não tinha acontecido. Eu sempre digo uma palavra, e eu gosto de guardar essa palavra no meu coração, que nós damos muito mais valor às coisas enquanto estamos caminhando em direção a elas, e temos a tendência a desguarnecer, a deixar de lado depois que alcançamos. Enquanto estamos tentando chegar no objetivo, nós temos força e vigor. Quando chegamos no objetivo, nós temos uma tendência de não dar valor. O que é isso? O que é isso? É que falta inspiração. Tem pessoas que ela tem até um ânimo repentino, está animada aqui na igreja, mas ela não tem o fôlego de Deus nela, ela não tem o ânimo, ela não é inspirada para amanhã continuar no mesmo gás, no mesmo pique. Falta inspiração. O que é inspiração? Inspiração quer dizer fôlego de Deus em nós. Inspiração, fôlego de Deus em nós, é a raiz da palavra inspiração. No grego é ruá, que é fôlego de Deus, o sopro de Deus. Pessoas que têm os ossos alegres, mas que não têm inspiração de Deus, não têm o fôlego de Deus. Esse espírito é com letra minúscula, porque tem pessoas que elas são no seu próprio espírito abatida, no seu próprio espírito desanimada, no seu próprio espírito incrédulas. Elas vivenciam momentos com Deus, mas dessa noite Deus está falando que você não vai viver somente momentos com Deus, você vai viver uma vida com Deus. Aleluia. Você vai vivenciar uma vida com Deus. Aleluia. O versículo de número 7 diz assim: então eu profetizei conforme me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e fez um reboliço de ossos, e chegaram cada osso aos seus ossos. Versículo 8: e olhei, e eis que viram nervos sobre ele, cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles, diga espírito, não havia nele espírito. Esse espírito com letra minúscula é o espírito do homem. Quando você olha uma pessoa, você conhece a pessoa pelos olhos. Você sabe, Christian, liga esse ar para mim, tá ligado? Liga esse ar aí para mim, bota isso para gelar um pouquinho que eu estou suando aqui, estou nervoso. Esse espírito com letra minúscula é o espírito do homem abatido. Abatido. Tem crente que ele se anima hoje. Ontem, irmãos, ontem foi um negócio assim
Deus não vai fazer um dia igual ao outro, é diferente. Mas eu confesso para os irmãos que ontem estava uma glória de Deus aqui. Hoje está uma glória também de Deus aqui, amém? Mas tem pessoas que conseguem sentir essa glória aqui, mas não conseguem viver essa glória amanhã, porque falta o Espírito. A melhor coisa que nós temos que fazer quando alguém está com a cabeça baixa não é levantar, não é dar palavra, é chegar na cabeça da pessoa e fazer assim, ó. Aleluia. Deus não fez você para andar de cabeça baixa. Deus colocou em você para você andar com a cabeça erguida e voar nas maiores alturas. Deus não compara você com galinha, Deus compara você com águia. Deus te fez para andar nas alturas. Aleluia. Ei, xereneremas. Mas não havia nele espírito. E aí vem a voz profética. Deus entende do homem. Oh, Deus entende do homem. Meu Deus. Deus entende do homem. E Deus diz assim: profetiza ao espírito. Profetiza ao filho do homem, diz: Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Aleluia, aleluia. Olha, esse Espírito é o Espírito com letra minúscula. Esse Espírito é o Espírito com letra minúscula. Se com os ossos batendo em osso, nós já estamos dando glória a Deus. Imagina quando o Espírito começar a soprar e o Senhor começar a nos encher e nós declararmos: vem do norte, vem do sul, vem do leste, vem do oeste, vem Espírito e sopra sobre esses ossos para que eles vivam. Aleluia, aleluia. Porque quando o espírito do homem não está abatido, quando o homem não está com o semblante caído, quando o homem não aceita a palavra ao contrário, esse homem se torna uma fortaleza de Deus na face da terra. As pessoas vão olhar para o homem e vão dizer: ele está de pé. As aflições, as lutas, as dificuldades não tiraram e nem mudaram o seu semblante. O Espírito está avivado, ele tem garra, ele tem força, ele tem determinação, ele é inspirado, ele é para cima, ele é avante, ele é uma pessoa determinada, ele é conquistador, ele é vitorioso, ele é alegre. Sabe aquelas pessoas que nossa alegria foi tirada, eu quero morrer, acabou, ei. Quando o Espírito, que é o sopro de Deus, o ruá de Deus, é o Espírito com letra minúscula, é o ruá de Deus, é a tricotomia do homem, o Espírito com letra minúscula. Quando ele sopra em nós, quando a gente acorda e abre a janela, a gente consegue ouvir o pássaro cantando, e a gente diz: a natureza proclama a glória de Deus. A gente olha da janela e vê o sol e diz: a sua glória já está brilhando. A gente entra no ônibus e diz: a paz de Jesus seja nesse lugar. A gente chega no posto e o pretista vem nos atender e a gente tem um sorriso nos lábios. A cabeça está erguida. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu estou até atravessando um problema, mas o Espírito do Senhor está em mim. Aleluia. Ninguém está saindo falando em língua, não. É o Espírito do homem, tá? Senão você vai achar que vai falar que tu é maluco, doido. É o Espírito do homem. Eu estou falando aqui do Espírito com letra minúscula, mas não é um Espírito abatido. Porque está abatida a minha alma, porque se abala, porque se aflige dentro de mim. Espere em Deus, porque Ele vai nos dar vitória.
Ei, o Espírito está soprando nesses dias de filhos restaurados, está fazendo uma restauração total na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Olha, ali não tem teólogo, ali não tem ninguém que está sobrenatural, ali está... São pessoas comuns do dia a dia, sabe, que vai fazer o arroz. O homem que trabalha na carpintaria vai serrar madeira. O pai, a mãe vai levar o filho na escola. Mas a alegria do Espírito, a gratidão a Deus, ela deve estar na vida de todo homem. Quanto mais a nossa, que temos o entendimento que é o vento do Senhor que traz essa vida em nós. A vereda do justo é como a luz da aurora. Amanhã vai ser melhor do que hoje. A sua glória vai brilhar, a sua luz brilhará, e você vai resplandecer um brilho diferente no dia de amanhã. As pessoas vão chegar perto de você e serão impactadas pela a glória de Deus que há na sua vida, e você vai ver o agir de Deus fluindo através de você. O segundo mover é o mover do Espírito. Esse espírito de depressão que tomou conta do seu, da sua mente, vai cair por terra. E o sopro de Deus, o ruar de Deus, a inspiração de Deus vem sobre ti nesta noite. Você não é museu para viver pensando e lembrando do passado. Está vindo novos pensamentos de Deus para a sua vida. Ei, essa memória que tem trazido tragédia e tristeza no seu coração será apagada, e dos seus pecados o Senhor já não se lembra mais. Tira isso da sua mente. Viva o ruar de Deus na sua vida, em nome de Jesus. O Senhor tirou o nosso baile e transformou em tristeza, tirou o sorriso dos nossos lábios. O Senhor, Ele nos cingiu com óleos de alegria. Ele nos colocou vestido de veste de louvor e nos deu um novo cântico em nossos lábios, e nós nos alegramos na presença do nosso Deus. Se você crê nessa palavra, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória, 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 glória seja dada ao nome do nosso Deus. Terceira etapa. Versículo de número 11. Versículo de número 12, diz assim, profetiza, versículo 12, Ezequiel 37, 12, diz assim, profetiza, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, o meu povo, farei subir das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos abrir os vossos sepulcros, e vos fazer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós, diga assim, o meu Espírito, diga assim, o meu Espírito, aleluia. Esse Espírito, não é esse Espírito que nos traz vigor, força, ânimo, vitória. Esse Espírito é com letra maiúscula. Esse Espírito é para nos fazer vivenciar os sonhos de Deus na nossa vida. Esse Espírito é para nos fazer ver o sobrenatural de Deus. Esse Espírito é para nos dar poder e autoridade para pisar serpentes e escorpião. Esse Espírito é que coloca unção na nossa mão para profetizarmos na autoridade e no nome do Senhor. Esse Espírito é um Espírito de conquista, é um Espírito de poder, é um Espírito de autoridade, é um Espírito que nos dá um dom espiritual diferenciado.
diz: olha, eu vou soprar o Espírito, e você vai ter vida. Mas agora o profeta está profetizando, e Deus está falando: olha, quando você profetizar, eu porei sobre ele o Espírito, e as sepulturas serão abertas, ou seja, o que está morto vai voltar a viver. Aleluia. O que está acabado vai ser restaurado para a glória do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vem para cá o ministério de louvor. E diz assim: porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz. Deus está jurando por Ele mesmo. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. As pessoas estavam sem vida, sem esperança, sem fé, sem pátria, sem alegria, sem um novo cântico, mas eles experimentaram uma restauração de Deus. Deus nos trouxe aqui nesses dias, sábado e domingo. Deus levantou intercessores pela sua vida, para orarem. A igreja subiu o monte, clamando ao nome do Senhor, pedindo a Deus: Senhor, restaura-nos, porque nós precisamos de uma restauração total, física, na alma e no espiritual de Deus. Nós precisamos de uma restauração total na nossa vida. E nesses 2 dias o Senhor, Ele tem cumprido isso em nós. Ontem e hoje, Deus nos trouxe aqui para vivenciarmos a profundidade do seu amor. Se tem uma coisa que eu aprendi, querido, no reino, eu aprendi: nunca perca a oportunidade de você ser ministrado. Porque a palavra, embora ela seja profética, é profética, você vai vivenciar. Ela está sendo aplicada numa restauração para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Ela está sendo enviada. Mas ser ministrado é você tomar posse do que foi falado e se colocar no altar de Deus e falar: Senhor, eu aceito vivenciar tudo que o Senhor prometeu na minha vida. Eu queria que você que quer isso, saia do seu lugar, venha até o altar, e nós iremos orar juntos como igreja. Nós iremos clamar ao nome do Senhor, nós iremos exaltar o nome do nosso Deus, e nós viveremos o milagre do Senhor sobre nós. Isso, venha, venha,